Mas eu quero passar para vocês hoje aquilo que Deus tem falado e me ensinado através da tua palavra. Se vocês puderem abrir comigo rapidinho lá em Lucas, quem estiver com a Bíblia aí, não sei se o Henrique vai transmitir. Todo mundo, ô Henrique, dá para me ouvir bem aí? Tá todo mundo ouvindo bem? Certinho? Beleza. Certinho. Certinho. Não sei se o Henrique vai transmitir, mas eu vou ler aqui Lucas capítulo 24, a gente vai ler do verso 13 ao 35. Você vai colocar aí, Henrique? Vou sim. Beleza. Espera aí, colocar aí pra gente acompanhar. Quais versículos? A gente vai ler do 13 ao 35. Tá na mão. Beleza, vou começar aqui. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhe perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, acho que é Cleopas ou Cleopas, não está Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta, preste atenção nisso, ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e os líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. No verso 22. Algumas mulheres de nosso grupo foram até o túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhe disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver e de fato tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez com quem seguiria a viagem, mas eles insistiram: fique conosco essa noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois, partiu e deu-lhes. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. Verso 32. Disseram um ao outro: não ardia nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantaram-se e foram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e outros que estavam reunidos com eles, que eles disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou e ele apareceu a Pedro. Queria orar rapidinho antes de começar, beleza, galera? Senhor, meu Deus, Pai, obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado, Pai, porque nós estamos diante, Pai, das Tuas Escrituras, Pai. Eu clamo a Ti, Espírito Santo, para que você ministre os nossos corações, para que a gente possa sair daqui diferente, Pai, parecidos com Jesus. Pai, ministra o Teu amor em nós, Pai, nós pedimos para que o Senhor nos ensine. Nos ensine, Pai, a ter esperança nesses tempos de crise, Pai, nesses tempos de dificuldade. Nos ensine, Pai, a confiar no Senhor, Pai, que essa palavra entre no nosso coração como uma espada de 2 gumes, Pai, que ela penetre o nosso espírito e nossa alma, nos ensinando, Pai, o quão grandioso o Senhor é e como o seu amor é suficiente em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Galera, é o seguinte, eu contei aqui a passagem de Emaús, acho que bastante gente conhece. É um texto onde Jesus tinha acabado de morrer, ele tinha acabado de ser crucificado, e os discípulos estavam saindo de Jerusalém para ir para outro lugar, e no meio do caminho Jesus aparece para eles.
né? Jesus aparece falando, o que vocês estão conversando? O que vocês estão conversam? Por que vocês estão tristes? Chega até a perguntar, né? E os discípulos falam assim, você não tá, você que está vindo de Jerusalém, você não viu o que estava acontecendo? Os milagres, as palavras, os ensinamentos, tudo que Jesus estava fazendo era uma coisa que repercutiu muito na época. Tanto que lá em Mateus no capítulo 7, verso 28, fala que quando Jesus acabou de dizer, essas coisas, a multidão ficou maravilhada com seu ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferente dos mestres da lei. Isso, na época, se eu não me engano, até mesmo um pouco antes disso, na época dos filósofos, para você conseguir impor alguma autoridade, você conseguir estabelecer alguma lei, alguma coisa, não é como hoje em dia, né? Que hoje em dia, para você ter uma autoridade, você estuda para ser prefeito, você depois estuda para ser deputado estadual, você viria governador, você viria presidente. Então, essas são as autoridades que a gente tem como referência. Na época, para Jesus, vários textos, tem uma multidão indo atrás dele, conhecendo ele, seguindo ele, era algo assim, cara, Jesus ele falava com muita autoridade, não era pouca. Ele não ensinava com pouca autoridade, ele pelo jeito dele falar, pelo jeito dele ensinar, pelo jeito dele amar, como ele cuidava, como ele tratava as pessoas, era uma forma assim, que a gente não consegue entender hoje em dia. E isso que não eram por estudo. Eles não julgavam, quem é o mais estudado, quem é o governador, essas coisas. Para ele estar no meio da multidão e muitas pessoas estarem seguindo ele, era uma coisa assim maravilhosa mesmo, assim, sabe? Tanto que os discípulos, eles no meio do caminho, eles questionam o próprio Jesus, que eles não sabiam também que era Jesus, mas eles questionam o próprio Jesus. Cara, você não sabe o que estava acontecendo na época? Você não sabe o que estava acontecendo lá 3 dias atrás? Tinha um profeta, tinha um cara que estava falando, que estava ministrando, que estava salvando, que estava curando, estava fazendo um monte de coisa, né? E aqui, ó, aí Jesus aparece para eles e eles se referem a Jesus como um profeta. O que eu entendo? O que eu estava lendo esse texto, o que eu entendo? Cara, os discípulos, no momento em que eles viram Jesus sendo crucificado, eles perderam a esperança. Por quê? Porque acho que nos próximos versículos, eles comentam que, cara, a gente acreditava nele, que ele ia salvar o povo de Israel, sabe? Eles falam as maravilhas, eles falam aquilo que Jesus tinha feito, e no final da frase ele fala assim, mas a gente achava que ele ia salvar Israel, mas ele morreu há 3 dias. Então, a esperança deles foi abalada por aquilo que eles viram, porque eles viram um homem aparecendo, crescendo, ensinando, trazendo cura, expulsando o demônio, eles viram todos os milagres para depois ver o cara na cruz. Entende que a esperança deles ali foi abalada. Não digo que acabou, mas eu digo que foi abalada, porque eles viram uma situação em que eles não conseguiam acreditar. Aquilo que a gente vive hoje é a mesma coisa. A gente está, infelizmente, pessoal, por causa do pecado, a gente não está imune de desanimar a nossa esperança. Nós não somos imunes de às vezes, questionar a autoridade de Deus, questionar quem Deus é, às vezes questionar por que está passando tanta coisa, né? Por que o número de mortes só aumenta? Por que a nossa política está tendo tanta instabilidade, está tão instável? Por que a gente tem passado por tantas coisas? Eu já vi muitas pessoas questionarem, né? Por que Deus está permitindo tudo isso? Sabe, galera, a gente não está imune de questionar essas coisas. Entendam que se você que está aqui assistindo com a gente, está vendo a mensagem, cara, você não está imune de questionar essas coisas. Porém, a pergunta de hoje é, onde está a sua esperança? Entende? Onde você tem colocado a sua esperança? Naquilo que você vê? Se a gente depender de tudo aquilo que a gente vê, cara, a gente vai ficar muito abalado. Isso é natural. Infelizmente, o mundo tem tido muitas mortes, infelizmente, tem tido muito desastre, muitas famílias em luto. A gente tem acompanhado tudo isso. Só que onde está a sua esperança? E aqui, ó, no verso 27, se eu não me engano, eu estou com a Bíblia aqui aberta no notebook. Ó, verso 27. Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando que as escrituras diziam a respeito dele. Então Jesus, depois desse questionamento dos discípulos, explicando para Jesus o que tinha acontecido, eles caminham um pouco mais e Jesus dá uma exortada nele, dá um puxada de orelha, tipo, vocês não viram, vocês não sabem o que está acontecendo, o que os profetas escreveram? Cara, era necessário Jesus passar pelo sofrimento,
o Messias ser crucificado para que o povo fosse salvo. Não só o povo de Israel, mas todo mundo aqui, toda a gente, entendeu? Até hoje. Então, Jesus ele dá um puxão de orelha neles e depois ele vai até as Escrituras. Ó, prestem atenção nisso, ele vai até as Escrituras. Então, Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Jesus ele podia muito bem, Jesus é Deus, certo? Todo mundo concorda comigo, Jesus é Deus. Ele poderia muito bem encostar o dedo na cabeça deles e falar assim, olha, eu sou Jesus. Ele poderia muito bem abrir os olhos dele e falar assim, olha, eu sou Jesus, eu estou vivo. Pronto, aquilo já bastaria para os discípulos acreditarem que ele estava vivo e que havia sim mais esperança. Ele poderia, mas ele... Pessoal, eu amo tanto Jesus nesses detalhes na Bíblia, porque ele se importa com os detalhes, sabe? Você vê que Jesus ele se importa com o olho no olho, até mesmo quando ele encontra a mulher samaritana, ele faz questão de sentar e conversar com ela. Ele faz questão de muitas coisas. E aqui ele fala assim, Jesus conduziu os discípulos por todos os escritos de Moisés e dos profetas. Por quê? Para ensinar para eles e mostrar para eles que aquilo que aconteceu com o Cristo era necessário. Então, por exemplo, lá, quando a gente vai lá em Isaías 53, um dos profetas, a gente vê o quê? A profecia do Cristo sendo crucificado. A gente vê a profecia de Jesus sendo morto. Então, ele vai lá dos escritos de Moisés e dos profetas para mostrar para os discípulos ali no caminho até Emaús que aquilo que aconteceu era necessário. No verso 30, aqui, ó, no verso 30 ele fala assim, quando estavam à mesa, ele tomou o pão e os abençoou. Depois partiu-os e lhes deu. Sim, depois Jesus ele foi ensinando para eles no caminho. E Jesus, a Bíblia fala aqui que ele fez com que deveria ir mais longe, né? Então Jesus estava no caminho, provavelmente eles chegaram no destino e Jesus falou, não, preciso ir andar um pouco mais, meu destino não é aqui. Aí os discípulos falaram o quê? Não, fique com a gente, fica à noite, tá tarde, dorme com a gente aí, fica com a gente. Aí verso 30 fala isso, quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu-os e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento ele desapareceu, galera. O que é o partir do pão? O que é o partir do pão? Se você tá comigo, acho que eu não coloquei o texto aqui, mas acho que em Lucas 22, acho que eu não abri aqui, mas Lucas 22, 19, vou abrir aqui. Lucas 20, ó, presta atenção, hein? No partir do pão, Lucas 22, 19. Aqui, ó, Lucas 22, 19, diz assim, na dona versão NVT. Tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois partiu e deu aos discípulos, dizendo, este é o meu corpo, entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Então, esse texto de Lucas 29, Lucas 22... Jesus, ele na ceia, na Santa Ceia com os discípulos, e ele fala, cara, o partir do pão, ele significa isso, ó. Aqui, ó, esse é o meu corpo entregue por vocês. Jesus estava lembrando os discípulos, cara, esse é o meu corpo entregue por vocês. Eu tive que morrer, meu corpo teve que ser entregue, sabe? É um sinal assim, não percam a esperança, porque tudo que aconteceu na cruz tinha que acontecer. Entende? Não tinha outro plano, e Jesus, ele fez isso em obediência ao Pai. Ele fez isso em obediência ao Pai. Então, depois desse texto aqui do partir do pão, tem um detalhe que fala que os olhos deles foram abertos. Jesus ele não precisou falar mais nada. Ele mostrou para eles na palavra o que precisava acontecer com ele, através de Moisés, através dos profetas. Depois ele foi lá e com o gesto de partir do pão, no qual ele já tinha feito em Lucas 22 com os discípulos na Santa Ceia, ele relembra a eles que, cara, o partir do pão é meu corpo sendo entregue, vocês precisam lembrar disso, vocês precisam manter esperança nisso, sabe? Eu tive que morrer, eu tive que entregar o meu corpo, eu tive que derramar todo o meu sangue para que vocês tenham a esperança da eternidade em mim, entende? Então, cara, fica comigo, ó. Então, vamos recapitular um pouco, o que aconteceu? Os discípulos estavam caminhando sem esperança. Jesus apareceu para lembrar eles através das Escrituras e através de um gesto pelo qual eles já tinham passado, certo? Ó,
A esperança foi, tá? Eu tô meu caderninho aqui, gente. Tô seguindo um roteirinho aqui, senão eu me perco. Mas, ó, qual que é a chave? Então, eu coloquei um ponto aqui, qual que é a chave de tudo? Sim, a gente tá vivendo num tempo em que muitas pessoas não têm esperança, principalmente aqueles que não conhecem Jesus. As pessoas não têm esperança, porque elas olham para o governo e criticam tanto para um lado da direita quanto para o lado da esquerda. Para mim é a mesma coisa, eles criticam dos dois lados, certo? Cada um tem sua opinião, tá tudo certo. Quando a gente olha para o mundo, a gente vê os países mais altos, assim, economicamente falando, financeiramente tudo, sofrendo a mesma coisa que a gente. A gente viu até no começo do ano ameaças de guerra entre Estados Unidos e a Coreia do Norte, a gente acompanhou isso também, todo mundo ficou com medo. Então, assim, 2020 até agora tem sido um ano para testar as nossas esperanças, sabe? Para a gente parar para pensar, tipo assim, eu me baseio aonde? Sabe? Será que eu vou olhar para os fatos e começar a questionar Deus e me abalar? Sabe? A gente se abala sim, a gente se magoa sim, porque é o mundo, porque a gente acompanha, porque nós somos humanos. Porque nós somos humanos, nós olhamos para o nosso próximo, nós sentimos compaixão, nós sentimos praticamente o mesmo sentimento, porque eles estão sofrendo. Não sei se tem alguém aqui que está passando pelo mesmo problema, por alguém que de repente pegou a doença, está com algum problema, teve alguma perda. Mas, cara, eu quero dizer para você, não perca a esperança. Jesus, ele morreu, a esperança, ele está vivo. A cruz é o sinal da esperança. Mas, cara, a gente não pode esquecer que ele também ressuscitou. E é isso que a gente vai conversar agora um pouco. Porque lá em Apocalipse 3:20, Apocalipse 3:20 fala assim, ó, preste atenção, eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Cara, Jesus, ele é detalhista, você entender isso? Mesmo você, não sei quantos anos você tem de cristão, se você ainda não entendeu quem Jesus é, se você ainda tem dúvida, se você é novo na fé, não importa, cara, não importa. Jesus, ele gosta de se relacionar com a gente, ele fala assim, cara, se você me convidar, eu vou te mostrar aquilo que você é, eu vou te mostrar o que eu fiz por você, eu vou te mostrar que há esperança, eu vou te mostrar também que você é falho, mas que as suas falhas não dizem quem você é. Ele vai mostrar assim, a cruz diz o quê? A cruz diz que você agora é um filho. Se você me chamar para entrar, cara, a gente vai cear junto como amigo. É isso que Jesus faz um convite. Então, assim, esse versículo, para mim, ele não é para quem não é cristão. Às vezes, eu já vi muitas pessoas pregando, assim, tipo, estou à porta e bato. Então, mano, você tem que aceitar, abrir a porta, o coração e deixar Jesus entrar. Isso é verdade, sim. Jesus, ele faz isso com a gente no primeiro amor, no primeiro encontro. Só que mesmo depois de cristão, mesmo depois que a gente começa a ter uma caminhada com Jesus, 10, 15, 20 anos, ele ainda está convidando a gente para ele ainda está querendo ceiar com a gente, porque é um momento de mesa, um momento de revelação, um momento onde onde Jesus mostra para a gente quem nós somos, para onde vamos, o que temos que fazer, como nós podemos ser igual a Ele. Então, o momento de mesa pelo qual os discípulos passaram, o verso que fala que eles chamaram Jesus para ceiar, para ficar na casa com eles, é a mesma coisa. Jesus mostrou, eles já tinham vivido uma vida de cristão, que eles caminhavam com Jesus, mas mesmo assim, eles convidaram Jesus e Jesus lembrou eles de quem eles eram, de quem ele era, por que ele teve que sofrer. Entendeu? Então, galera, há esperança, sabe? Para você que às vezes é cristão, já está 10, 20, 30 anos, quero dizer para você, cara, você ainda pode convidar Jesus, sim, nas suas orações para mostrar para você quem você é, para lembrar que a esperança ainda é viva, que Cristo ele não só morreu pelos nossos pecados, como ele ressuscitou. Eu gosto muito de lembrar disso porque eu sou, assim, para quem não sabe, acho que eu nem fiz uma introdução minha, mas vou fazer agora já depois da pregação. Mas eu sou de Sorocaba, eu sou da Igreja Batista Boas Novas, eu sou seminarista de lá e assim, eu tô nessa igreja, na minha igreja, desde os 3 anos de idade. Tipo, eu tô com 19 agora. E assim, mano, Jesus, eu cresci assim, me dei uma desviada, voltei e Jesus ele continua me ensinando, sabe? Ele continua mostrando para mim coisas novas, situações novas, quem ele é de maneiras novas, porque Deus ele é infinito. Deus ele é eterno, a eternidade, a Bíblia fala, a gente vai ler daqui a pouco, a eternidade está em conhecer a Jesus, sabe? E quer ver, ó, aqui no verso
no verso 20, João 17, no verso 3. Não sei se a gente vai colocar e deixar aberto. Aí, então, as chaves. Cara, primeiro, a gente conhece Jesus na palavra. É muito simples, cara. Não tem outro lugar para você conhecer Jesus. Desculpa te frustrar com isso. Desculpa te deixar magoado, te deixar meio triste. Mas, cara, não tem outro lugar para você conhecer Jesus a não ser na Bíblia. A gente vê ali que Jesus pegou as Escrituras para mostrar para os discípulos o que tinha que acontecer, certo? Ele fez a questão de pegar nas Escrituras. Jesus cita as Escrituras várias vezes. Então, primeiro ponto, conhecer Jesus na Bíblia. A Bíblia é cristocêntrica. Tudo na Bíblia leva a Jesus. A história da Bíblia leva a Jesus. Depois de Jesus, ainda continuam falando de Jesus. Então, assim, a Bíblia, você tem que conhecer Jesus na Bíblia. Não tem outro lugar. Sim, eu sei que a gente gosta de ver pregação, a gente aprende muito com as pregações, a gente aprende muito com os podcasts, a gente aprende muito com conferência, com um monte de coisa. Mas, cara, Jesus, ele gosta de se relacionar com a gente na Bíblia, nas Escrituras. Lá em Mateus 6,6 fala do secreto. Jesus, ele ensina a gente a orar, ele fala do secreto, para você entrar no seu quarto, fechar a porta e no secreto Deus vai mostrar para você quem ele é, através da Bíblia, através das Escrituras e de um relacionamento, certo? Segundo ponto, lembrar da cruz. Cara, a gente precisa lembrar da cruz em todos os nossos dias. A gente tem que lembrar que a cruz derrama sobre nós a misericórdia diária. O que é misericórdia? A gente não ganhar o que a gente merecia. O que a gente merecia pela Bíblia? A gente merecia a destruição, a ira de Deus. Mas pela misericórdia dele, nós não recebemos isso através da cruz. De novo, pela manhã, o que a gente recebe? A graça. A graça é a gente receber aquilo que a gente não merecia. A gente recebe o amor, a gente recebe salvação, a gente recebe reconstrução, a gente recebe identidade através da cruz. Através da cruz. E a gente não merecia isso. Então, primeiro ponto, assim, cara, conhecer para manter a nossa esperança, para a gente continuar caminhando com a nossa esperança convicta de que é Jesus. Não questionar como que é conhecer a Jesus na Bíblia e lembrar da cruz. Lembrar o que a cruz nos proporciona. O que mais? Lembrar da ressurreição. Galera, Jesus, ele não parou na cruz. Ele não só nasceu, ele morreu e nossos pecados são perdoados, já era. Não é só isso, tem mais. Jesus, ele quer que você viva uma vida com propósito, sabe? Quando você entende que você é filho de Deus através da cruz, nada vai te parar, sabe? Nada vai te abalar, as coisas elas podem até te entristecer, mas você não vai ficar abalado, porque você sabe onde está a sua esperança, naquele que morreu e que ressuscitou. Ele fala que ele venceu a morte, sabe? Ele venceu a morte. Então, a gente tem que parar para pensar para onde nós vamos. Sim, recentemente, contar uma historinha rapidinho, mas recentemente comecei a gravar um podcast com os meus amigos. Acho que um deles está aí, o Pitol. Não sei se Matheus Pitol, o Eduardo está aí. Acho que não, mas a gente começou a gravar um podcast e o nome dele se chama Os Peregrinos. Por que é Os Peregrinos? Porque, cara, a gente não é daqui, sabe? A gente não é dessa terra. A gente tem que lembrar para onde que a gente vai. A gente vai para o céu, a gente vai estar na glória com Jesus, dizendo santo, 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 o Senhor Deus Todo-Poderoso, junto com os anjos, sabe? Nossa vida não é aqui, sabe? A nossa vida, ela não vai acabar aqui, entende? Ela vai começar, nossa vida está por começar, sabe? Eu gosto muito de pensar que, cara, um dia eu vou estar com aquele cara que eu tanto falo, sabe? Que eu vivo, que eu gosto de ler, que eu conheço, um dia eu vou estar com ele, entende? E lá em João 17,3 fala assim: e a vida eterna é isto, conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Cristo Jesus, a quem enviaste ao mundo. Cara, a vida eterna não é você às vezes se preocupar com as coisas daqui. A vida eterna é você conhecer a Jesus. A vida eterna está baseada em você conhecer a Jesus. A Bíblia fala, o próprio Jesus fala, que se quer ver o Pai, você tem que ver a mim. Olha a mim que você vai ver o Pai. Teve até uma discussão na faculdade sobre isso, mas eu não vou entrar no contexto aqui mais. Cara, a eternidade, ela está baseada em conhecer a Jesus. Você vai se relacionar com Jesus aqui, você vai conhecer ele aqui, mas você vai conhecer ele na eternidade, vai continuar conhecendo ele, porque ele é eterno. A gente vai passar uma eternidade conhecendo aquele que nos amou primeiro, que se entregou por nós, e mesmo nós, em nossas transgressões, ele não pensou duas vezes em obedecer ao Pai em amor para se entregar por nós.
Entende? Então, assim, nossa esperança, cara, buscar conhecer a Jesus, sabe? Buscar um relacionamento com Ele, nossa esperança, como que ela vai se fortificar é nisso. Qual que é a base da nossa esperança? É a cruz. A cruz, ela aponta para o alto, cara. Então, nossa esperança, ela se mantém no céu, sabe? A gente se mantém pensando no céu, lembrando diariamente que nós somos filhos e que uma vida, não só uma vida, mas a vida do Filho de Deus foi entregue por nós, entende? Pessoal, essa é a nossa esperança. Não sei como que está o seu coração, não sei como que você tem caminhado nesses últimos dias de quarentena. Eu sei que é muito difícil a gente ficar sozinho. A gente ficar sozinho com a gente mesmo é um tempo, tanto pode ser precioso, mas pode ser um tempo para amaldiçoar a gente, sabe? Ou a gente vai se entregar às nossas vontades no nosso quarto, ou a gente vai se entregar às nossas vontades no nosso dia a dia, que é ficar deitado, que é muitas vezes ficar ansioso, preocupado, que é natural, mas ou a gente vai se entregar nisso, ou a gente vai se entregar na cruz, sabe? Mesmo a gente sendo cristão, mesmo a gente tendo 10, 15 anos de caminhada, cara, isso não importa, a gente não está imune de ficar abalado, mas aonde a gente tem fortificado, sabe? A Bíblia fala muito bem dessa guerra que nós temos com a nossa carne, com o nosso espírito, sabe? Meu pai, ele conta uma história para mim desde pequeno. Eu gosto muito de que se tem dois cachorros e você alimentar só um e o outro não, o outro vai morrer. Se alimentar só um cachorro, o outro vai morrer. Cara, você tem que alimentar qual cachorro você tem alimentado, o que você tem alimentado no seu dia a dia. Sabe, será que você tem alimentado o seu espírito com a palavra, baseada na cruz, baseada numa esperança, baseada no céu, ou você tem baseado a sua vida na carne, onde você tem se entregado a coisas impuras, onde você tem, às vezes, se entregado aos seus pecados, às suas preguiças, às suas dificuldades, onde você tem se entregado? Jesus, ele se entregou por você, mas ele também quer que você se entregue a ele, sabe? Não importa, eu vou repetir de novo, não importa o tamanho da nossa caminhada. Isso não importa. A gente sempre vai estar imune, infelizmente. A gente sempre vai estar... Não, a gente sempre vai estar... Como posso dizer? A gente sempre pode ser afetado pelo pecado, sabe? A gente não está imune ao pecado. A gente sempre vai estar passando por uma dificuldade. A vida nossa é conhecer Jesus. Essa deve ser a nossa esperança. Conhecer a Ele, se fortificar nele. Amar Ele, lembrar que Ele nos amou primeiro, que nós somos, sim, filhos dele, que, cara, a gente não tá sozinho, sabe? Eu gosto muito, mas muito, muito, muito do último versículo de Mateus 28, acho que é na segunda parte do versículo, Jesus, ele fala assim: eu vou estar com vocês até o fim dos tempos, até o fim dos séculos. Em outras versões fala até o fim do mundo. Jesus, ele faz uma promessa, e pode pesquisar na Bíblia. Eu nunca vi uma promessa de Deus que não foi cumprida. Eu nunca vi uma promessa dele que não se cumpriu. Quando ele prometeu o Messias, ele veio. Quando Cristo prometeu o Espírito Santo, ele veio. Cara, Jesus, ele tá com a gente até hoje. Sabe? Ele tá habitando com a gente, tá andando com a gente, tá ensinando a gente, mostrando que o caminho é literalmente ele. Que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho para a esperança, eu sou o caminho para a paz. Eu sou a vida eterna, sabe? É isso que ele tem ensinado nos nossos corações. Acho que, 7:3, vai até 7:10, né, Henrique? É isso mesmo, irmão. A gente tem um Já, link aí também se precisar, mas fica à vontade, hein? Tem um segundo link. não, já não sei se tem uma pergunta aí que você falou, não Amém. lembro. Bênção de Deus. Glória a Deus pela sua vida, pela palavra. Gostaria de abrir para os irmãos aí que tem uma pergunta aí para o Gabriel, ou quer comentar alguma coisa do que ele falou hoje. Fica à vontade, se quiser abrir o microfone aí para falar, esse é o momento. Ixi, galera, é o momento mais tenso agora, hein? Se eu não tiver uma pergunta teológica, eu tô no primeiro semestre ainda. É bem, senhor, gostei muito aí da pregação, né? Eu gostaria de comentar aqui, né? Esse caminho, essa passagem é muito bonita, porque quando fala do caminho de Emaús, a gente vê uma pessoa que muitas vezes começou buscando a Deus. E ela foi na igreja, não sentiu a Deus, foi em vários lugares, não sentiu a Deus. E quando Deus se revela para ela, é maravilhoso, né? E essa pessoa ciente do Espírito, ela fica emocionada, quer participar de tudo na igreja a todo momento. E eu acho que o irmão falou, né? Se nós buscarmos a Deus, essa alegria vai sempre nos encher. Muito boa. É bênção.
Daniel Hein? corre na maratona ali, tá até suado aí, ó. Mais algum irmão quer comentar? Tava fazendo esteira. Aí sim. Mais algum irmão tem alguma pergunta? Quer um comentário aí? Pastor Silvio? Deus continue abençoando aí a vida desse jovem aí, que o Senhor continue usando a sua vida, em nome de Jesus, viu? Amém. Foi uma bênção mesmo ouvir você, ver que você tem a alegria de Cristo no seu coração, gosta de Jesus. Como você comentou, né, que desde criancinha você sempre estava ali sendo criado dentro da casa de Deus, nas coisas de Deus, na obra de Deus. Uhum. E alicerçado ali na obra de Deus, você, com um tempo depois, como você disse no seu testemunho, você acabou se desviando, né? Mas Sim. a própria Deus um dia te trazer novamente para ter um chamado maior para você, né? Além daquilo que você pensava. A vida é Sim. assim, irmão. Tem que a gente dar uma escorregada aí, dar uma saída do foco, mas a gente volta. Até mesmo o próprio Pedro aconteceu isso, né? Quando o Pedro ele negou Jesus e ele se afastou de Jesus, ele dá uma escorregada, ele vai embora por um outro caminho. Jesus tinha dito que seria pescador de homens e ele acaba se propositando a ir para outro caminho e pensa na cabeça dele que o lema agora era voltar a pescar peixe, né? Não tinha mais por que pescar homens. É mesmo. E desviar de pensamento, é um desviar da presença de Deus. Mas houve um momento em que Jesus apareceu, como diz João capítulo 21, versículo 1 em diante, que Jesus apareceu naquele mar e ali mudou a história de Pedro, né? Um cara que estava ali transtornado, triste por ter negado o Cristo, teve a sua história mudada, né? Um cara que estava com um pensamento desviado das coisas de Deus, Jesus ele foi ali com um banquete espiritual e mostrar para ele que ele tinha um grande chamado na vida daquele homem, do Pedro, né? E Deus fez assim com você também. Legal, cara. Legal. Parabéns. Verdade. Obrigado. Deus continue abençoando a sua vida, abençoando Jesus, viu? Bênção. Tem um comentário aqui do Lucas, né? Ele falou assim, Gabriel, a esperança, que sejamos portadores dessa esperança renovada pela presença de Cristo Jesus em nossas vidas. Especial palavra. Deus te abençoe, meu irmão. O Lucas. Amém. Glória a Deus, velho. É isso aí. Vamos pra cima. Amém, meus queridos. Que Deus abençoe a vida de todos aí. Obrigado pela palavra, Gabriel. Tamo junto. Pro Gabriel aí, o Gabriel Leme, o seu xará, fazer uma oração para a gente cantar. Pode ser, Gabriel? Pode. Fico muito feliz aí pelo xará, ótima mensagem. Ver que essa galera aí mais nova tá chegando aí para nos ajudar no ministério, né? A gente tá ficando velho, Henrique. Os caras têm tudo 18, 19, cara. Você vê? A gente tá em outra geração já, mas tá bom. Amém. Deus abençoe a vida do Gabriel e que... Então, é isso? Né? Mas tamo junto. Que a palavra de esperança de Jesus Cristo seja não só nesse momento de dificuldade, mas que seja algo que seja necessário para a nossa vida todos os dias. Amém. Nós não somos realmente isentos de dificuldades e isentos de provação, pelo contrário. Mas nós temos a esperança que com Cristo nós vamos superar essas adversidades. Tá bom? Então vamos orar aí? Amém. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós apresentamos a vida do Gabriel e desejamos, Pai, que ele seja usado por Ti, Senhor, continue abençoando esse jovem. Obrigado pela mensagem, Senhor, que ele possa cada vez mais estar aprendendo de Ti, Pai, que ele possa estar sendo abençoado por Ti, crescendo no conhecimento, Pai, também nas experiências contigo, para que ele chegue a uma estatura de varão perfeito, como diz a Tua Bíblia, Pai. Nós Te louvamos por essa série de mensagens que estamos tendo, Senhor, abençoe também o pregador de amanhã, e que nós sejamos, Pai, canais de bênção e possamos levar essa esperança, que é a esperança de Cristo. Nós Te louvamos, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, galera. Que Deus abençoe a vida de cada um. E amanhã estamos juntos de novo aí, 6h30. Amém? Tamo junto. Nós. Nós.